A beleza da Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba, esconde um mistério que já dura 36 anos. Um enigma que abalou a vida de toda uma família e que faz um pai se perguntar: onde está meu filho? 26ª mais alta montanha do país, o Pico dos Marins, em Piquete, de extrema beleza natural, é palco de um dos maiores mistérios do mundo, que mobiliza policiais, cientistas, ufologistas e toda uma família atrás da mesma resposta. O que aconteceu ao jovem Marco Aurélio Simon, que desapareceu no Pico dos Marins em 1985, aos 15 anos de idade, durante uma expedição de escoteiros? O garoto sumiu sem deixar nenhum vestígio. Nada. Estamos batalhando, buscando Marco Aurélio vivo. Vamos encontrar? Não sei. Talvez sim, talvez não. O que nós queremos é uma solução para esse mistério que nos atormenta há tantos anos. Um mistério que mudou os rumos da minha família. Essa incrível história você vai conhecer no Criminalcast Caso Marco Aurélio, podcast especial do jornal O Vale. Venha conosco nessa viagem ao passado, ao presente e ao futuro. O mistério nos convida. O Marco Aurélio era muito místico. O Marco Aurélio e o Marco Antônio muito místicos. Principalmente o Marco Aurélio. Para você ter uma ideia, eles aprenderam essa comunicação, libras, de mudos. Então eles ficavam aqui em casa, um brincando, e eu e a minha esposa, a gente sem saber o que estava acontecendo, e eles conversando entre eles. Isso é para você ter uma ideia. Esse é Ivo Simon, de 82 anos, jornalista e advogado, que conta a história da sua família. Ele foi casado com Neuma Simon, que já faleceu, e tiveram 5 filhos, entre eles os gêmeos Marco Antônio e Marco Aurélio, que desapareceu no Pico dos Marins. Na infância e adolescência, seu Ivo conta que Marco Aurélio era muito ligado a questões de mistério. Aí fizeram um curso de detetive escondido, sabe? Sem a gente saber, nos pertences do Marco Aurélio. Tem muita coisa de Sherlock Holmes, de fantasma, muita coisa, tem algumas coisas assim. Então ele era muito místico, assim, sabe? Então, ele tinha um problema visual, um dos olhos esquerdo, ele enxergava só 5%, e o da direita 40%. Mas para ele era suficiente, andava de bicicleta, ele não tinha medo de nada, enfrentava tudo e tinha um espírito jovem assim que nunca se queixou dizendo, pô, por que Deus me fez com tanto defeito? Não, era muito alegre e místico. Tudo ia bem na família Simon em São Paulo, com os gêmeos vivendo uma infância e adolescência normal e tranquila. Foi quando ali por volta de 10 e 11 anos eles conheceram o escotismo. Foram acampar no sítio, o grupo escoteiro Araribóia, e meus filhos fizeram dormir na barraca dos escoteiros. Aí acharam que, como eu tenho sítio, eles sempre gostaram da natureza, né? Eu tenho uma casa razoavelmente confortável. Depois, vocês vão dormir lá? Não, a gente quer ver o escoteiro. Tá bom. Então eles participaram da fogueira, do fogo de conselho, de todas as coisas que os escoteiros faziam. E ficaram maravilhados. Aí falaram, pai, a gente quer ser escoteiro. Falei, tudo bem. Os 3, que são 3 filhos, né? Então, eu e a minha esposa e as 2 meninas, são 5 filhos no total, né? Então a gente tinha que pôr o carro à disposição, que é todo movimento voluntário. Então levava comida, fazia comida, não sei o que lá. Aí o chefe falou assim, escuta, já que vocês estão sempre, por que vocês não ajudam a gente vocês têm uma cultura razoável, né? Então podiam ajudar bastante em treinar os lugares. Perfeito. Então eu entrei para o escotismo, eu fui chefe pioneiro. Um negócio que eu não sabia nem o que era, mas eu fui chefe pioneiro, né? O tempo foi passando até que chegou o fatídico mês de junho de 1985, a data em que sumiu Marco Aurélio. No grupo escoteiro, a gente, como chefe, a gente fazia reuniões. Surgiu essa ideia de ir para o Marins. Ideia do Juan, do tal do Juan Bernabéu Céspedes. Ok. Como é que é? Não, vai um grupo de acho que é Guaipacaré, de Lorena, vai estar junto com a gente. Ok. Precisa subir com guia. Ficou combinado isso em reunião da diretoria. O Juan morava longe morava num lugar chamado Guaianazes, longe do metrô. E eu, como moro mais perto do metrô, ele veio dormir aqui na minha casa. As famílias eram muito amigas, entanto que a família dele passava
Natal, Ano Novo, tudo conosco lá no meu sítio, que era perto de Atibaia, em Mairiporã. Então a gente tinha uma amizade muito grande. Então ele veio dormir aqui no dia que ia viajar no dia seguinte, que foi numa quarta-feira à noite, ele veio dormir aqui. No jantar, eu falei, Juan, amanhã está tudo certo? Está tudo certo. Então não esqueça de levar o guia, que está lá à disposição. Não, fica sossegado e tal. Por um capricho do destino, Ivo Simon não pôde ir na expedição junto com o filho. Ele teve que atender um dever profissional. E agora ele conta como foi aquela viagem desde o início. Como uma máquina do tempo, voltaremos ao dia 6 de junho de 1985. Quinta-feira, levei ele e o Marco Aurélio até o metrô, onde encontraram com os outros escoteiros e dali eles seguiram viagem até a rodoviária, pegaram o ônibus e foram para Piquete. Em Piquete, um rapaz chamado Paulo Roberto os levou de Kombi até a base do Marins. Então ali na base, onde tinha a casa do seu Afonso, eles montaram um acampamento. Fizeram fogo de conselho à noite e tal. Isso foi na quinta-feira. Chegaram lá por volta de umas 2 horas da tarde. Na sexta-feira, cuidaram de arrumar o acampamento melhor, porque no primeiro dia eles estavam um pouco cansados. Ficaram de arrumar o acampamento ali na base e cuidaram, passaram o dia ali fazendo algumas atividades, pioneirinhas, tudo. Porque era uma jornada de avaliação. Eles tinham que fazer essa jornada, era uma prova que eles tinham que passar. Aí dormiram lá na sexta-feira. No sábado de manhã é que eles foram para o Pico dos Marins. E é aqui que começa o drama da família de Ivo Simon. Ele vai contar ponto a ponto como foi aquela expedição que acabou com o desaparecimento do seu filho. Faz 36 anos que ele busca essa resposta. Onde está Marco Aurélio? O que aconteceu e o que contribuiu para o seu desaparecimento? Surgem as histórias, né, onde o líder errou barbaramente. Não levou o guia, porque eu ouvi a mulher do guia dizer que ele estava com muito serviço. E o seu Afonso desmentiu isso no inquérito, que eu tenho inteirinho aqui. Eu preparei até lanche para o Afonso levar, a mulher dele falou, como é que não vai? Não precisa, tal. E aí, dispensando a ajuda do experiente guia local, seu Afonso Xavier, o chefe dos escoteiros, João Bernabeu, então com 36 anos, resolveu subir o Pico dos Marins, cujo cume fica a quase 2.500 metros de altitude, levando apenas a sua experiência e os 4 escoteiros de 15 anos, Marco Aurélio Simon, Oswaldo Lobeiro, Ricardo Salvioni e Ramatiz Ron. E esse foi o início de um dos mistérios mais intrigantes do mundo. Marco Aurélio começou a subir a montanha para desaparecer da face da terra. Quando chegou lá naquela altura, mais ou menos acho que uns 1.700 metros de altura, um dos garotos se machucou. E não se sabe a gravidade do que ele tinha e decidiram voltar. Aí surgiu a ideia, falam, não, foi o próprio Marco Aurélio que deu a ideia, não sei o quê, de alguém buscar socorro. Como vai buscar socorro numa montanha de pedra num local desconhecido? Não pode isso. Nenhum grupo se separa, seja policial, seja de escoteiros, seja de estudantes, não se separa um elemento num local desconhecido. E vai buscar socorro, pede para uma pedra, para uma árvore para ajudar. E daí não se viu mais ele, ele andou uns 200, 300 metros assim, e depois não foi mais isso. O grupo se perdeu e chegaram na base, era 6 horas da manhã. Ele, ao invés de perguntar para o seu Afonso se Marco Aurélio tinha chegado, não,
deixou os garotos dormindo, descansou um pouquinho e voltou para a montanha para procurar sozinho o Marco Aurélio. Uma atitude muito estranha, que quem conhecia a montanha era o seu Afonso. O Juan havia dito que havia estado lá uns 10, 15 anos atrás, que não tinha problema. Mas já naquela época não era uma subida perigosa. Naquela época já ia criança de 8, 10 anos, 12 anos, mas desde que ia que fosse com guia, alguém orientando. Mas ele foi na louca. Certo. Entende? E aí aconteceu, voltou sem o Marco Aurélio, depois de 4 horas, e essas 4 horas é uma coisa que não se entende. Diz ele que ficou fazendo as buscas em fendas, em não sei o que lá. Mas a polícia acha que ele usou essas 4 horas para, de repente, ocultar um cadáver, por exemplo. Ou matou o meu filho, ou viu o meu filho num acidente, num buraco, não quis passar para os outros garotos essa informação. Aí é que está o X no mistério. Primeiro, separar uma pessoa. Primeiro, dispensar o guia. Liberar o garoto de 15 anos e buscar socorro. É brincar, né? Atualmente morando em Manaus, Juan Bernabeu atua como advogado e não gosta de falar sobre o episódio que resultou no desaparecimento de Marco Aurélio. Ao repórter Júlio Codazzi de Vale, Juan disse que só poderia se manifestar sobre a reabertura do inquérito do desaparecimento do garoto após o resultado dessa investigação policial. Ele disse, abre aspas, se for positivo, ou seja, se algum fato novo for descoberto, caso contrário, me desculpa, mas não há nada para dizer, já está tudo no processo. Fecha aspas. Em breve, Juan planeja lançar um livro para contar a versão dele sobre o caso. O material, que já foi escrito pelo espanhol, passa agora por um processo de revisão, que é feito pelo pai de Marco Aurélio, seu Ivo Simo, que é jornalista. Não há previsão de quando o livro será publicado. Por enquanto, Juan mantém o silêncio sobre o caso, mesmo que várias das decisões do então líder dos escoteiros sejam questionadas. Disse ele ao Vale, abre aspas, me desculpe, nada contra a imprensa, mas prefiro aguardar os acontecimentos, para depois me manifestar ou não. Vez já ter sido massacrado por diversas vezes, e quanto maiores os comentários, maiores os adivinhos, sábios, palpiteiros, que na realidade só servem para prejudicar. Fecha aspas. Ivo Simo diz que não quer vingança, mas ele continua com diversos questionamentos às decisões tomadas pelo líder dos escoteiros. Que não nos move nenhum espírito de vingança contra ninguém. Nós somos de paz, a minha família é de paz. O fato aconteceu. Vamos tentar encontrar uma solução. Mesmo tendo sumido no sábado, a família do escoteiro só ficou sabendo do desaparecimento na noite de domingo. Isso aconteceu no sábado, o desaparecimento. Aí eles voltaram para a base e chegaram às 6 da manhã do domingo. E aí o Juan voltou para fazer as buscas, retornou à base por volta de 10, 11 horas da manhã. Mais ou menos 11 horas, porque ele ficou um pouco para descansar lá. Aí é que avisou, nesse momento, o Paulo Roberto, o motorista, estava lá com a Kombi para trazê-los de volta até a rodoviária de Lorena. Mas ele falou, e cadê o Marco Aurélio? Então, em vez de levar para Lorena, vou buscar socorro. Aí foi até aquela base policial que tem ali na estrada, que vai para Itajubá, e dali comunicaram com o piquete. E aí o pessoal já foi para lá e tiveram início às buscas, né? Me ligaram aqui 10 horas e 52 minutos do domingo à noite. Quer dizer, 11 horas da noite foi a hora que eu fui informado. E o senhor foi para Piquete imediatamente? O que o senhor fez? Na hora, eu chamei o meu irmão e falei, você pode dirigir para nós até Piquete? Que aconteceu isso. Então meu irmão dirigiu. Chegamos a umas 5h30 da manhã, mais ou menos, da segunda-feira. E aí as buscas, né? Quase um mês, 300 homens e nada, nenhum indício do Marco Aurélio, nada. Nem pedacinho da roupa, nada. Nem um fio de cabelo até hoje. Até hoje.
E a nossa máquina do tempo agora dá um salto para 2021, quando novas revelações fizeram a Polícia Civil pedir à Justiça a reabertura do inquérito que investiga o desaparecimento de Marco Aurélio. O inquérito foi fechado em 1990 sem conclusão. O pedido de reabertura da investigação teve como base relatos de uma das filhas de Afonso Xavier, o antigo proprietário da área onde os escoteiros haviam acampado, na base do Pico dos Marins. As declarações dela levantaram a hipótese de que Marco Aurélio poderia ter sido morto e enterrado no local. Fábio Cabete, delegado de Piquete, que agora assume o caso, fala sobre as novas investigações. Um mês e meio atrás, mais ou menos, nós fomos procurados lá na delegacia de polícia de Piquete pelo pai do Marco Aurélio, que é o senhor Ivo Simon, e mais alguns amigos dele, dizendo que haviam aí novas informações a respeito do caso, ou seja, no sentido de que algumas pessoas que moravam ali na base dos Marinhos na época presenciaram certas situações e que guardaram isso em segredo. Agora, mais recentemente, vieram algumas informações um pouco estranhas, digamos assim. A filha, inclusive uma faleceu de Covid-19 agora há poucos dias. Elas teriam visto, na época, em algum lugar ali perto da base Marins, uma espécie de uma cova, né? E que o pai delas, hoje falecido, teria falado mais ou menos algo assim: olha, não mexe com isso, não fala disso. E essas informações foram guardadas. Agora, elas teriam comentado com outras pessoas que estiveram junto com o seu Ivo Simon, pai do Marco Aurélio, na época da delegacia, em maio agora desse ano, e falaram: olha, há uma forte suspeita que parecia que era uma cova, há uma forte suspeita que ali esteja enterrado alguém. É nessa parte da história que entra um personagem também bastante intrigante. João Carlos Xavier é filho do seu Afonso e tinha 34 anos quando Marco Aurélio desapareceu. Ele próprio, no dia 4 de julho de 1989, 4 anos depois que sumiu Marco Aurélio, João Carlos também desapareceu. Dessas pessoas que teria problemas de ordem psicológica, e essa pessoa também desapareceu e nunca mais, segundo informações, não foi achada. Não houve enterramento desse irmão dessas pessoas aí. Uma informação que é forte, que é boa, então seria, a meu ver, novas provas que teriam que ser investigadas. Eu estava diante de um problema porque o inquérito foi arquivado pela Justiça. Eu não posso desarquivar inquérito policial sem ordem judicial. Nós juntamos essas oitivas do pai do Marco Aurélio, de outras pessoas, juntamos fotos do local, porque essas pessoas tinham se comunicado com outros que estiveram na delegacia, sabiam onde seria o possível enterramento ou cova, que foi visto por elas, essas pessoas, há 35, 36 anos atrás. Né? Juntamos alguns documentos. Existe um policial civil aposentado, inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é montanhista e que também está ajudando, pertence a grupos de ajuda ao seu Ivo Simon, aos familiares. E essas pessoas também estavam fazendo algumas diligências por conta própria. Existe também, isso foi juntado para o pedido de arquivamento, uma fotografia do irmão do Marco Aurélio, gêmeo, univitelino, parecido com ele. Então foi feito um trabalho de um pedido de arquivamento, né? As informações todas vieram à tona. Um trabalho de envelhecimento da fotografia do irmão dele. Teoricamente, se eram muito parecidos, o Marco Aurélio, ser vivo, ele naturalmente que pareceria com o irmão dele. A Justiça, então, autorizou a reabertura do inquérito para investigar o desaparecimento de Marco Aurélio. A Polícia Civil já isolou as áreas lá na montanha para investigar se realmente o corpo dele está enterrado no solo do Pico dos Marins. Porém, há outras teorias
que o delegado está investigando. Em Taubaté, ele descobriu algumas pessoas que teriam, a quem foram mostradas essa foto, do irmão dele, Virecito, que seria, se estivesse vivo, igual a ele, ou parecido com ele. E algumas pessoas falam, essa pessoa é muito parecida com um morador de rua, que ficava sempre na rodoviária em Taubaté. Há também uma informação no sentido de que um morador de rua, que talvez seja esse que foi visto, né, que pareceria com o Marco Aurélio, pode ser que seja ele, nós vamos investigar isso aí. Teria cometido um homicídio em Taubaté, não é? E ficou recolhido aqui em Taubaté, no hospital aí de custódia e tal, penitenciária, que também deu entrada em Franco da Rocha. Sim. Não? Pode ser que essa pessoa atende pelo apelido, né, de Bin Laden. Essa pessoa, segundo informações, não estaria bem qualificada, bem identificada, não sei se teria algum problema de ordem, provavelmente de ordem mental, né? E assim as investigações já estão em pleno andamento. Mas o que aconteceu com Marco Aurélio? Ele foi morto? Ele está desaparecido, está sumido, perdeu a memória? Acha que é um morador de rua? Está preso? Está em outro país? Está em outro planeta? Na segunda parte do Criminal Cast Caso Marco Aurélio, você vai saber quais são as principais teorias sobre o desaparecimento do escoteiro. Mistério que não vai faltar. Não perca!